longo da história, temos testemunhado o legado deixado por homens e mulheres corajosos e resilientes, que deixaram uma marca indelével na humanidade ao enfrentarem desafios extremos. Hoje, vamos nos imergir na vida emocionante de um desses indivíduos intrépidos, Leônidas de Esparta. Leônidas não era apenas um rei, ele era um verdadeiro guerreiro. Nascido na nobreza de Esparta, ele teve que carregar uma grande igualdade e responsabilidade, apesar da ausência de luxos devido à sua linhagem. Desde sua infância, Leônidas foi mergulhado no agogê, o rigoroso e respeitado sistema de formação espartano. Nesse ambiente, os laços familiares foram substituídos por um severo regime de disciplina, resistência e autocontrole. As comodidades do lar foram substituídas pela austeridade do treinamento, que o ensinou a resistir à fome, sede, frio, exaustão e a confrontar seus próprios medos. Apesar da dureza dessas provas físicas, sua formação não se limitou ao corpo. Também se estendeu à mente. Ele foi educado em artes como música, dança, leitura e escrita, mostrando que o desenvolvimento integral era fundamental na educação espartana. Esse sistema não apenas tinha como objetivo criar guerreiros fisicamente aptos, mas também cidadãos dotados de integridade moral e disciplina. Os espartanos acreditavam firmemente que instilar essas virtudes desde a infância os prepararia para enfrentar qualquer ameaça à sua cidade. No entanto, o estoicismo ia além da mera força física, residia na força de caráter. É nesse aspecto que Leônidas se torna uma fonte de inspiração, especialmente durante o episódio que ecoou ao longo dos séculos, a Batalha das Termópilas. No auge de seu poder, o Império Persa era uma força imparável, uma maré crescente de poder econômico e militar. Suas hordas de soldados eram tão numerosas quanto as estrelas no céu, representando uma ameaça significativa até mesmo para os reinos mais poderosos. Ao perceberem a imensa força e a capacidade de expansão dos persas, os gregos voltaram seus olhos para sua arma mais letal: os espartanos. O rei Leônidas, acompanhado por 300 de seus guerreiros mais corajosos, enfrentou o exército persa nas estreitas Termópilas. A desvantagem numérica era evidente, mas a coragem e determinação dos espartanos superavam em muito os números inimigos. Por 3 dias, eles resistiram incansavelmente. No entanto, o sacrifício de Leônidas e seus homens era inevitável. Embora tenham saído derrotados da batalha, sua bravura e espírito indomável inspiraram toda a Grécia a se unir e lutar contra o inimigo comum. Dessa forma, Leônidas entrou para a história como um símbolo de resistência, honra e sacrifício. Seu legado continua vivo nos corações daqueles que encontram força em meio à adversidade e se recusam a se curvar à opressão. A memória desse guerreiro espartano continua a ressoar ao longo do tempo, lembrando-nos de que mesmo nas situações mais desafiadoras o espírito humano pode se elevar à grandeza. Os espartanos mais corajosos, juntamente com alguns aliados, decidiram enfrentar a maré persa no estreito desfiladeiro de Termópilas. Sua estratégia foi engenhosa: aproveitar o terreno estreito para neutralizar a vantagem numérica do exército persa e permitir que a disciplina superior e as habilidades de combate espartanas fossem decisivas. Mesmo em severa desvantagem numérica, os espartanos resistiram com bravura, reduzindo drasticamente as fileiras do exército persa. No entanto, uma traição ocorreu quando um morador local, seduzido pelas promessas vazias de poder e riqueza dos persas, revelou um caminho montanhoso que permitiria aos persas contornar as defesas espartanas. Encurralado, Leônidas tomou a decisão de permitir que a maioria das forças gregas se retirasse, enquanto ele e seus 300 espartanos, juntamente com algumas centenas de soldados de Tespia e Tebas, permaneceram para enfrentar os persas. Sabendo que seu sacrifício permitiria que o restante do exército grego escapasse e se reorganizasse, a Batalha de Termópilas terminou em derrota para os gregos. No entanto, esse evento se tornou um símbolo poderoso de coragem e resistência. O sacrifício de Leônidas e seus homens não foi em vão. Tornou-se um farol de heroísmo e um ponto de união para as cidades-estado gregas. Inspirados pela coragem dos espartanos, esses estados finalmente se uniram e conseguiram repelir a invasão persa. Embora não haja evidências de que Leônidas fosse adepto da filosofia estoica, a ressonância de sua história, coragem, disciplina, lealdade e amor por seu povo e família
ecoa ao longo dos séculos. Essa história está profundamente enraizada em nossa cultura e parece atemporal e relevante, tanto naquela época quanto hoje. Enfrentamos uma encruzilhada em um período de transição entre tempos tranquilos e desafiadores. Embora nem todos enfrentemos batalhas físicas, como Leônidas e seus homens, estamos imersos em uma luta mental, uma guerra de ideias, mídias, tendências sociais, tecnologia e poderosas organizações tentam moldar nossas crenças e ditar o que devemos aceitar. Nossa geração e as futuras enfrentarão desafios mais complexos do que nunca. Lidaremos com ideias e tecnologias que ameaçam nossa privacidade e liberdade, buscando controlar cada aspecto de nossas vidas. Assim como nos tempos de Leônidas, devemos aprender com o passado e encontrar força na coragem e no sacrifício daqueles que vieram antes de nós. A Batalha de Termópilas nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, o espírito humano pode encontrar a força para resistir e prevalecer. Continuamos a ser inspirados por Leônidas e seus 300 espartanos e enfrentamos os desafios de nosso tempo com coragem, disciplina e unidade. Somente assim podemos moldar um futuro melhor para as gerações vindouras. Assim como os espartanos em Termópilas, estamos na linha de frente, defendendo não apenas nosso território físico, mas também nossa paisagem mental e emocional. Assim como Leônidas nos ensinou o valor da resistência e integridade, devemos lembrar que, embora nossas batalhas sejam diferentes, nossa determinação, coragem e lealdade aos nossos valores devem ser igualmente inabaláveis. As histórias de coragem e sacrifício, como as de Termópilas, servem como lembretes poderosos de que, apesar das adversidades, temos a capacidade e a responsabilidade de lutar pelo que é correto, pelo que amamos e pelo que acreditamos. Não há força mais poderosa do que uma sociedade informada e preparada. Essa é a chave para resistir à manipulação e manter nossa independência, especialmente num mundo onde as redes sociais e os meios de comunicação muitas vezes obscurecem a realidade. É por isso que este canal, Estoicos BR, foi criado, para contribuir modestamente, oferecendo uma fonte de lucidez em tempos de confusão, e para garantir que você não esteja sozinho. Assim como os 300 espartanos, somos poucos, mas somos fortes. Se você está ouvindo esta mensagem é porque despertou uma consciência acima da média e busca atingir seu máximo potencial. Você compreende que muitos não podem entender esta mensagem, pois estão imersos em uma realidade moldada pela sociedade que os governa. Portanto, parabenizo você por sua coragem e audácia, pois o caminho da autodescoberta e autenticidade não é fácil. É desafiador nadar contra a corrente, questionar o status quo e ousar ser diferente. Mas lembre-se de que essa compreensão não o coloca acima dos outros. Você simplesmente teve o privilégio de levantar o véu da realidade. Seja grato por essa oportunidade, mas evite cair na armadilha da superioridade. Nessa jornada compartilhada que chamamos de vida, cada ser humano é um valioso companheiro. Portanto, trate a todos com a dignidade e respeito que merecem. Mantenha sua humildade e lembre-se de que todos somos aprendizes na escola da vida. Convido você a se aprofundar em uma jornada de descoberta e questionamento. Não aceite cegamente o que vê nas redes sociais, nem tome como verdade incontestável cada palavra pronunciada na televisão. A verdadeira sabedoria nasce do questionamento e da paciência para entender as facetas ocultas do mundo. Use a disciplina como uma ferramenta para melhorar sua vida. Cuide de seu corpo, alimente-se de forma saudável e aguce sua mente com leituras que ampliem seus horizontes e o ajudem a questionar as armadilhas do sistema. Hoje em dia, a liberdade muitas vezes é confundida com uma licença para agir de forma irresponsável ou para aceitar tudo sem pensar nas consequências. Essa distorção da liberdade está contribuindo para uma perigosa decadência de nossos valores sociais. A verdadeira liberdade significa assumir a responsabilidade por nossas escolhas, e essas escolhas devem se concentrar em promover o bem-estar da humanidade como um todo.
em vez de esforçar-se para influenciar os outros em benefício próprio. É nossa responsabilidade tomar decisões que nos libertem da centralização do controle, permitindo-nos prosperar como civilização. Cada um de nós pode contribuir para criar uma sociedade mais livre, sábia e forte. Não há inimigo mais poderoso do que a ignorância, e não há prisão mais forte do que as barreiras invisíveis da percepção, que nos impedem de ver além da realidade construída para nós. Portanto, é hora de acordar, abrir os olhos e enxergar com clareza. Não podemos forçar a mudança nos outros, mas, mesmo sendo poucos assim como os corajosos 300 espartanos, nossa presença e exemplo podem fazer a diferença. Se este vídeo deixou uma marca, inspirou uma reflexão, ou apenas acendeu uma faísca de inspiração em você, por favor, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos que essa mensagem alcance o maior número possível de pessoas. Cada vídeo que criamos é uma carta para a humanidade, um alerta sobre nosso potencial, um chamado à sabedoria, coragem e autodescoberta. Um abraço a todos e lembre-se, não confie, verifique, não acredite, questione.